Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Nova Era, nossa casa de oração, e todos os nossos irmãos que nos acompanham pelo Facebook, que aqui estão presencialmente, estão convidados a se recolherem nos seus íntimos, a silenciarem suas mentes, seus corações e mentalizarem Jesus, esse nosso querido irmão, este nosso querido mestre, que em seu semblante nos remete ao amor, à paz, à caridade e à humildade. Que possamos nos recorrer a este semblante sempre, em busca de orientação, em busca de auxílio, para fortalecermos nossa fé. E que possamos nos lembrar também que estamos sempre amparados por nossos queridos espíritos protetores que nos acompanham constantemente. Que a noite de hoje seja mais uma noite de alimento para a nossa alma, nos levando à reflexão e ao aprendizado do Evangelho de Jesus. Que tenham todos uma boa noite e uma excelente reflexão. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, encarnados e desencarnados. Que Jesus nos abençoe nessa noite e que possamos desfrutar desse banquete que as mensagens de Jesus sempre nos oferecem, né? Obrigado pela presença de todos. E antes de começar, nós vamos dar um recadinho, que hoje é a primeira quarta-feira do mês, e nós fazemos, depois dos passes, uma vibração, né? E gostaríamos que mais pessoas, que se puderem, lógico, ficassem aqui para que nos ajudasse, porque quanto mais pessoas mentalizando, vibrando em prol da casa, em prol dos necessitados, né, mais alcança assim será mais fácil de alcançar as esferas superiores, né, as nossas orações, tá bom? Então depois do passe, quem quiser continuar aqui, aguarde aqui sentado, tá? Que logo nós iniciaremos. Bem, gente, nosso evangelho de hoje, educação de sentimentos. Então a mensagem que nós vamos refletir hoje é algo assim que foi construído por Jesus e seus apóstolos, né, junto com seus discípulos, apóstolos, e que perdura até hoje, com muita força. Porque os ensinamentos de Jesus, eles são embasados nas leis divinas. E essas leis são eternas. Então, tão logo Jesus pronunciou a palavra amor, as pessoas caíram aos seus pés, evidenciando a necessidade desse sentimento, que até então era desconhecido. E eles então deixaram fluir aquele sentimento lindo que estava guardado dentro do peito de cada um. Aí muitos mártires invadiram os circos, e eles não temiam a morte, a perseguição, nenhum sofrimento ou dificuldade, porque eles sentiram que estava em curso um processo nunca antes visto. E Lázaro ele fala de amor em vários capítulos do Evangelho, mas um que eu gostei mais foi no capítulo 11, no item 8, a lei do amor. E logo ali na primeira frase, ele diz assim, que o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são instintos elevados à altura do progresso realizado. Então aqui nós vamos recordar um caso envolvendo o Chico, em que ele conversava com Emmanuel em seu quarto. E Emmanuel lhe contava a história de um jovem soldado romano, que havia, em certa ocasião,
contribuído para que Jesus pudesse fugir, se ausentar da perseguição romana. E Jesus fez isso várias vezes, caso contrário, a crucificação teria ocorrido bem antes, né? Então, esse soldado que se tornara cristão, que entendeu o amor que o Cristo propagava, ele é denunciado por seus colegas e foi levado às autoridades, aos seus superiores. E esses, ele chegando, eles já perguntaram assim, como diz na lata, né? Onde está Jesus? Aí ele diz, querem mesmo saber onde está Jesus? Está aqui, ó. Está aqui no meu coração. Aí então o superior diz, ali, gente, com ele ali vivo, assim, diz, arranque o coração dele. E ali mesmo arrancaram o coração dele. Pegaram uma faca, tiraram o coração dele e sentiram o coração dele batendo na mão dos algozes. Aí o Chico, ele se emociona com essa história. Aí, de repente, ele vê o quarto dele inundar-se numa luz imensa, uma luz até que o deixou meio assombrado. Aí ele percebe que é o espírito do soldado romano. E do seu peito, onde arrancaram o coração, né? Do seu peito jorrava uma luz dourada, muito intensa. Aí o Chico, ele fica ali conversando com Emmanuel, com o rapaz romano. Pensou, a gente pudesse estar ali, né, uma abelhinha assim, escutando a conversa deles, gente? Emmanuel, Chico e o soldado romano. Seria muito, né? E esses fatos nos levam a refletir que há uma lei de justiça no universo que estabelece limites. Limites na nossa conduta, limites no nosso comportamento, limites nas nossas palavras, nas afeições, limites nas relações com os outros. E essas leis governam e estabelecem o soberano princípio da responsabilidade. Então, nós somos seres livres da criação. E nós podemos optar, escolher, deliberadamente optar pela maldade, pela tortura, pela felicidade e pela dor do semelhante. Quer dizer, nós temos o livre-arbítrio. Acontece que os corações que amam, eles estão acima da lei que governa a vida. Porque quem ama não fere. Quem ama não necessita de um dispositivo exterior para limitar a sua conduta. Porque aquele que ama, ele sempre age em benefício e no bem do outro. E o Chico já dizia que quem erra por amor já está no caminho da retificação. Então é por isso que nós dizemos, né, que por onde Jesus passa, sempre há um rastro de luz e de bondade. Então Jesus, conhecendo o nosso percurso evolutivo, ele expressa uma maneira muito peculiar de lidar conosco. Porque ele vê em nós aquilo que nem mesmo nós enxergamos. Porque ele é capaz de tocar o nosso futuro. Porque ele sabe dos potenciais que foi depositado em nossa consciência. Então ele não trata as criaturas em função das suas circunstâncias temporárias. E Jesus não lidava também com seus discípulos, considerando a situação deles, atual. Ele enxergava a direção e ele contribuía para esse processo, para que esse processo amadurecesse e seguisse o seu curso. Então, nos referindo à força que o amor tem de conduzir e governar, nós vamos dar um exemplo, um singelo e pequeno exemplo, para que possamos dimensionar esse amor, esse sentimento que contamina as pessoas. Então, nós vamos nos recordar aqui do diálogo de André Luiz com sua mãe.
do livro Nosso Lar. Ela, a mãe de André Luiz, havia sido, num século retrasado, numa sociedade patriarcal, onde a mulher era subjugada pelo homem, né? Ela foi uma esposa, mãe, dona de casa, e o pai de André Luiz, um fazendeiro bem aquinhoado, dono de um patrimônio considerável, mas um comerciante implacável com seus devedores. Porque o André Luiz, olha que vergonha, o André Luiz encontra com um dos devedores do seu pai. E ele fica morrendo de vergonha, gente. Ele fica envergonhado, porque ele se recordava que o seu pai, para cobrar a dívida, ele tirou tudo daquele pai de família, até a casa em que eles moravam, e deixou uma família ao relento. E sem contar que o pai de André Luiz, gente, pasmem, ele tinha duas amantes. Mas o André Luiz, ele foi criado e educado com todos os recursos, tá? Foi bem criado, estudou, era médico. E a mãe, pobre coitada, ficou no lar. A mãe, pobre coitada, coitada de nós. Porque o André Luiz, quando a encontrou, a mãe dele estava num plano muito superior. Muito superior. E, no seu amor de mãe, no seu cuidado de mãe, ela vem até o nosso lar, a colônia espiritual, né, o nosso livro lá, o Nosso Lar. Ele vem até a colônia espiritual em que André fora recolhido. E veja bem, ela tem o cuidado para não ferir a sensibilidade do seu filho, de se apequenar, de se diminuir. Ele relata que ela vem com um vestidinho simples, que ela usava quando encarnada. Logicamente que ela, agora na esfera em que ela se encontra, ela está com uma roupa mais formosa, né, mais bonita, que ela merece. Mas ela vem pequena, né, para não ferir a sensibilidade do filho. E há 8 anos, ela intercedia pelo marido, que também estava no umbral. Numa situação assim bem piorzinha, porque o André Luiz também esteve no umbral, né? Ela o recolheu de lá. E o marido também numa situação bem pior. E com as 2 amantes. E, claro, ainda ajudava a irmã do André Luiz, que também se encontrava numa situação meia crítica. Aí, ao recuperar o filho, assim que ele ingressa nas atividades renovadoras, ele pergunta: mamãe, e o papai? Ah, seu pai, meu filho, ele está... Aí ele nem esperou ela responder. Ele está com aquelas mulheres. Aí, bravo, começou a desferir palavras desrespeitosas, e ela o retruca. Não, meu filho, não diga isso. Elas são nossas irmãs. Mas o quê? Já fizemos de tudo, não tem mais jeito. E a mãe de André Luiz diz: calma, meu filho, calma. Eu já tenho um plano. Eu voltarei à terra. Mas fazer o quê? Pergunta André. Receber seu pai como marido. E as amantes? Como filhas. Mas como? E a lei de causa e efeito? Não há lei de causa e efeito quando existe amor. Então, aí como é que você chega, né, e diz para a pessoa: você já está no mundo celestial, criatura. Você vai mesmo voltar? Sim, vou voltar. Os que eu amo precisam de mim. Olha só, que bonito isso. Isso aqui é evolução, né? Então, é preciso pensar na riqueza desse sentimento, na educação desse sentimento, que é o amor. Então, nós falamos aqui da mãe de André Luiz e nos impressionamos com esse amor. O que dizer, então, de Jesus? Porque nós damos muito ênfase no poder
espiritual do Cristo, né, dos recursos de inteligência desse Espírito, que já está em comunhão com Deus. Agora pensa na profundidade e na densidade do afeto desse Espírito, na qualidade e na intensidade do amor que esse Espírito é capaz de sentir por alguém. Né? Porque cada um de nós aqui, nós temos uma memória muito seletiva, todos nós. Nós só guardamos o que gostamos. E as pessoas que mais nos recordamos são aquelas mais importantes para nós. Né? São aquelas que você pode provar o amor delas. Então, é uma qualidade única. É algo muito peculiar, próprio da pessoa. O amor que cada um de nós pode oferecer. É um dom único. E então aí está o ponto. Com Jesus, as pessoas experimentaram um patamar, uma qualidade, uma intimidade de amor nunca antes experimentado. Então, estar ao lado de Jesus era para aqueles seres e para os espíritos da terra, como diz Kardec no comentário do Livro dos Espíritos, na questão 625. Livro dos Espíritos, né? Todos já conhecem. Ele deixa claro que para os espíritos da terra, estarem ao lado do Cristo era como tocar o amor de Deus. Porque o amor do Criador, ele é absoluto e infinito. E como nós vamos ter acesso a algo que é infinito? Como poderíamos entender o amor de Deus? Porque vejam, as pessoas, quando estavam ao lado de Jesus, ficavam como assim embriagadas. O magnetismo de Jesus era muito grande. Então elas se sentiam em êxtase. Imaginem conseguir estar perto de Deus. Então nós precisávamos que essa qualidade, que essa intensidade de amor fosse equacionada para o nosso nível evolutivo. E adivinha? Era o amor de Cristo que fazia essa intermediação. Né? Então, Jesus foi o intermediário do amor de Deus. Agora, a gente fala assim desse amor, a intensidade. Eu já estive na presença, né, muitas pessoas aqui estiveram na presença de Chico Xavier, de Divaldo Franco. A gente chega perto deles, o magnetismo deles também é muito grande. A gente fica sem palavras. Às vezes você chega assim, eu queria perguntar isso para ele. Você chega lá, você não pergunta, porque você não consegue. Você fica olhando para a cara dele e desaba. Não tem como. Agora imagina chegar perto de Jesus, perto de Deus. Não temos condições. Por isso que Jesus foi o intermediário desse amor. E há algo no amor que tem a ver com espontaneidade, com os pequenos gestos. O amor, ele antecipa. O amor prevê o desejo do ser amado. Ele se adianta, ele cuida. Então, um ponto que marcou os apóstolos e que ficou na memória deles foi que eles iam comer com Jesus, ninguém colocava a mão na comida, porque Jesus não deixava. Era ele que repartia o pão e servia. E ninguém notou isso. Ninguém notou. Enquanto eles estavam ao seu lado. Ninguém percebeu o que Jesus fazia. Porque nós somos assim. Nós não valorizamos as pessoas enquanto estão ao nosso lado. Às vezes até ouvimos o fulano dizer assim, você vai todos os domingos na casa da sua mãe almoçar? Né? E aí quem já não tem a sua mãe, né, vai dizer, vai, aproveita. Vai almoçar com a sua mãe aos domingos, enquanto ela pode te preparar um almoço. Para depois não ficar arrependido de alguma coisa, né? Então, aí a gente fala que a gente não aproveita, enquanto a pessoa está ao nosso lado, nós não aproveitamos nada, na verdade. Né? Nós não aproveitamos nada. Então, o amor, ele tem dessas coisas, pequenas e espontâneas, que os apóstolos só perceberam quando o Cristo se foi.
E uma das cenas que mais impressionaram, porque esse livro impressiona, gente. Quem não leu, leia Paulo e Estevão. Eu li 3 vezes. Tive a felicidade de ganhar de presente esse livro, com uma linda dedicatória. Eu já li 3 vezes. É maravilhoso. Nós precisamos, assim, ter a sensibilidade para entender essa cena de Damasco. É algo muito profundo. Então, vejam bem. Nós temos um encarnado, que no caso é Saulo, soberbo, mimado, arrogante, prepotente, e o Cristo planetário, que chega brilhando mais que o sol do deserto. Então, ele, Saulo, ele vê aquilo, aquela luz, aí ele fala, estou perdido. Se é esse que eu estou perseguindo, agora eu estou perdidinho da Silva. Porque ele imaginava, veja bem, ele imaginava que o Cristo viesse com toda a energia de um Moisés. Tipo um Moisés surtado, assim, Esse era o modelo dele, do profeta. Então, quando ele viu aquele sol brilhante, ele pensou, vai sobrar até para o camelo agora. E, no entanto, algo perturba Saulo. Quer dizer, ele já estava meio perturbadinho já com Estevão, porque ele não esperava as atitudes de Estevão para com ele. Ele não esperava. Aí, então, Emmanuel ele vai descrevendo a cena e vai mostrando o desvelo e o profundo amor do Cristo por Saulo, perseguidor, que perseguia, matava todos os cristãos. Então, todos os adjetivos, substantivo, verbo usado por Emmanuel, são uma tentativa desse Espírito de retratar a intensidade do carinho e do amor de Jesus para com o perseguidor Saulo. Aí que pode ser traduzida palidamente na pergunta assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, aquela abordagem do amor de Jesus iria ficar gravada na sua memória para sempre. Aí eu quero aqui recordar algo mais para vocês, que agora é do livro Boa Nova, um livro maravilhoso, do diálogo de Jesus e Tadeu, desse livro. Então, Jesus ele tinha uma peculiaridade na lida com seus apóstolos, que é uma lição para nós. Jesus sondava a intimidade dos seus colaboradores. E ele percebia o que estava amargurando aquele espírito, como faz conosco. Jesus nos sonda. Ele sabe de tudo que se passa no nosso mais profundo íntimo. E Tadeu ficava impressionado com a maneira com que Jesus lidava com o Satanás, o diabo. Porque o diabo, na tradição cristã, ele acabou se tornando um ser assim meio esquisito, com patas e chifres de bode, É a imaginação das pessoas. Mas no tempo de Jesus, o diabo, o Satanás, era apenas um adversário do bem, como é hoje. É um adversário do bem, um obsessor. E, portanto, assim, o diabo, ele pode ser qualquer um de nós, Às vezes nós levantamos meio endiabrado, aí na hora do almoço a gente já está mais normal um pouquinho, aí quando chega a noite que a gente encontra alguém que ama, encontra uma criança, um bichinho, aí a gente vira um anjo, Bem assim. Às vezes a mãe não fala, esse filho aí está com o diabo no couro hoje, fala assim, todo mundo tem um pouquinho de diabo, mas tem que consertar isso aí, não pode ser diabo a vida inteira. Mas aquele fenômeno impressionava Tadeu profundamente. Aquilo o angustiava, ter que presenciar uma resistência tão intensa do mal. Aí um dia, deixaram ele sozinho. Jesus foi fazer as campanhas políticas dele lá e deixaram ele sozinho. E uma pobre demente obsidiada foi trazida a fim de que Tadeu anulasse a ação dos espíritos perturbadores que a subjugavam, Mas apesar de todo o esforço, o Tadeu não conseguiu modificar a situação. Não conseguiu.
E a dementada, coitada, ficou ali esperando Jesus chegar, né? Só no outro dia, com a presença do mestre, é que ela conseguiu se recuperar. Então, numa noite tranquila, depois de lhe escutar as ponderações, Jesus pergunta: Tadeu, qual o principal objetivo das atividades da sua vida? Pensou Jesus chegar aqui e perguntar: Malu, qual o principal objetivo da atividade da sua vida? Vixe. Aí, Tadeu, né? Ele estava sob o domínio magnético de Jesus. Né? Aqui não tem domínio magnético nenhum, né? Aí ele falou: mestre, eu estou procurando realizar o reino de Deus no meu coração. Bonita a resposta dele, né? É a mesma que será que a gente diria isso? Estou buscando o reino de Deus. Aí Jesus pondera com ele: Tadeu, se você que é meu apóstolo, um dos 12, você está procurando o reino de Deus, é sério isso? Está procurando o reino de Deus? Então por que você está exigindo primeiro do seu adversário? E ele continua: seria justo esquecer as suas próprias necessidades se buscamos atingir o infinito da sabedoria e do amor em nosso Pai? Indispensável se faz reconheçamos que todos somos irmãos no mesmo caminho. Aí o Tadeu desespera. Aí ele fica chocado. Senhor, os espíritos do mal são também nossos irmãos? Não é possível. É isso mesmo. Aí ele ficou chocado. Aí Jesus sutilmente responde: Tadeu, toda a criação é de Deus. Todos os que vestem a túnica do mal envergarão um dia a túnica da redenção pelo bem. Porque o trabalho com o Cristo agora não é um trabalho de destruir criaturas, é um trabalho de redimir corações. Acaso você duvida disso, Tadeu? Então, o cristão, o discípulo do Evangelho, ele não combate as pessoas. O discípulo do Cristo combate o mal. É diferente. O discípulo do Evangelho apenas combate toda manifestação de ignorância. Como o pai que trabalha incessantemente pela vitória do seu amor junto à humanidade inteira. Então, a nossa luta é uma luta contra a ignorância. Essa é a essência da evangelização do mundo. Essa é a essência do trabalho do Cristo. Uma obra educativa de redenção das criaturas humanas, não uma obra de combate às pessoas. Porque combater pessoas? Por que combater pessoas que um dia estarão abraçadas conosco? Estarão caminhando ao nosso lado. Uma falta de lógica combater as pessoas, né? Então, aí Tadeu pergunta ainda para Jesus: Senhor, não seria justo convocarmos todos os gênios malfazejos para se convertessem à verdade dos céus? Aí, Cibele, uma ideia para você. Juntar os 4 grupos de desobsessão e já fazer um mutirão da luz. Já doutrinar todos os espíritos obsessores da terra, daqui de Itápolis. Aí não precisava nem vir mais no trabalho de obsessão. Já doutrinava tudo, faz mutirão da luz. Doutrinava tudo. Já pensou, gente? Mas não tem como, né? Aí, né, Jesus fala: Tadeu, abraça o teu irmão. Se o adversário do reino te provoca ao esclarecimento de toda a verdade, não despreze a hora de trabalhar pela vitória da luz. Mas segue o teu caminho no mundo, atento aos teus próprios deveres, pois não consta que Deus abandonasse as suas atividades divinas para impor a renovação moral de seus filhos, né, de seus filhos ingratos, né, que se rebelaram na sua casa. Aí por que Jesus disse para Tadeu? Né? Ele falou: Tadeu, vem cá. Os filhos da casa de Deus, veja bem, os filhos da casa de Deus que se rebelaram são responsabilidade dele, de Deus, não tua. Esclarece,
faz, mas não abandona teus deveres. Gente, perdão, a garganta que está meio ruim mesmo. Mas não abandona teus deveres. Nós não podemos estacionar no meio do caminho que percorremos. Porque se o mundo parece povoar de sombras, é preciso reconhecer que as leis de Deus são sempre as mesmas. As leis de Deus são imutáveis e constantes. Aí Jesus diz: eu tenho aceitado a luta como o meu Pai me envia. Eu nunca convidei ou provoquei o mal para comparecer aqui. Sempre chamei os aflitos, os simples, os de boa vontade. Nunca lhes fechei as portas do coração. Mas quando chegam os maus e adentram, sem serem convidados ao banquete de nossa alegria, eu encaro a sua vinda como uma oportunidade de trabalho. Porque se Deus manda o trabalho é porque Ele nos julga digno. Então um dia a vida vai promover o encontro de todos aqueles que ferimos e que nos feriram. Aí lá no finalzinho do livro de Paulo e Estevão, quando Jesus vem com Abigail, buscar o Paulo, lembrando que o Paulo havia sido responsável pelo assassinato de Estevão. Leiam o livro Paulo e Estevão que vocês vão descobrir isso daí, como que foi a história. E então Estevão diz para Paulo: vem, Paulo, vem ser feliz, porque é da vontade do meu Pai que os verdugos e as vítimas se reúnam para sempre no reino do meu Pai. Então, meus irmãos, que nós prossigamos, no cumprimento dos nossos deveres, que nós prossigamos refletindo o caráter do nosso Mestre. Nós somos servidores do Cristo, trabalhadores da sua seara, que nunca provoquemos o mal. Mas se Deus nos julgar dignos, que não nos falte como exemplificação e às vezes até como testemunho. Mas sempre lembrando que quem renova as almas é Deus. Deus nunca delegou a nenhum de nós a responsabilidade de transformar um filho seu. Nunca sejamos cooperador do Altíssimo, mas sem ferir a liderança do nosso Pai. Essa é a grande lição. E aí nós vemos a grandeza de Jesus, a grandeza dele, de um espírito crístico, porque mesmo sendo grandioso, ele soube manter-se no lugar de filho. Então essa é a lição que nós precisamos aprender, educando os nossos sentimentos. Então que Jesus nos abençoe, nos proteja e que essa reflexão sirva, gente, para nós pensarmos no amor. O amor é a base de tudo. Se tem amor, tem caridade, tem humildade, a gente vence muitos defeitos, a gente vence o orgulho, o egoísmo. O amor é tudo na nossa vida. Então, se a gente é capaz de amar só aquelas pessoas que vivem ali junto conosco, vamos expandir esse amor. Vamos expandir. Tem muitos corações necessitados, pedindo amor, rogando afeto. Então vamos estender um pouquinho desse amor que nós temos a essas pessoas. Tá? Então essa noite, que ela possa ser iluminada. Em cada coração, brote a sementinha do amor de Jesus. Que assim seja. Gente, quem tem a mensagem, olha os números para receber um brinde agora. Vamos ver quem vai ser o sortudo dessa noite. (58) Falei que você ia ganhar um livro hoje. Quando eu falo, pode escrever, hein?
Boa sorte. 8. 8. Tem o 138? Alguém pegou esse número? Oi, pegou. Ah, Ju. Ai, Ju, mais um livrinho para você ler. A gente vai passar o fim de semana lendo o livro. 15. Oitenta e seis. Boa leitura. Do Richard Simonetti, muito bom. Gente, façam bom proveito dos livros, é muito bom. E procurem ler esses livros que deve ter na biblioteca para emprestar, tá? São livros maravilhosos. Nosso Lar, Paulo e Estevão, olha, muito bom. Querido Deus, agradecemos imensamente pela santa oportunidade que temos, pelo seu amor misericordioso de nos permitir mais uma reencarnação, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de buscarmos o conhecimento, de nos melhorarmos moralmente, intelectualmente, espiritualmente, buscando a nossa elevação. Que possamos encher nossos corações de amor e espalhar este amor em todos os lugares que estivermos, para todas as pessoas que até nós chegarem, indiferentes de quem quer que sejam, do que tenham feito, da forma como pensam. Nos lembremos sempre das reflexões e do aprendizado de hoje. Todos nós somos irmãos em humanidade e estamos aqui sim para vencer a maldade, para superar a maldade, não para vencer pessoas e não para superar pessoas. Que possamos amar, que possamos ser amor e estender o nosso amor ao mundo. Com certeza, este amor será a cura para todos os males, para todos os seres e para o nosso planeta. Que todos se sintam imensamente envolvidos no amor de Cristo. Uma boa noite a todos. Que assim seja.